Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor do Matemática Mastigada. Continuamos hoje com a série do Enem. Chegamos na questão 153. E olha só pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, para que você receba nossos vídeos sempre que sair, tá bom? E já deixa o like nesse vídeo e bora resolver a questão. Ele fala o seguinte aqui no enunciado, ó, a medida encontrada pelo engenheiro foi... Então, vou ter que ler o texto, né? Não tem jeito. Aí ele fala o seguinte, a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, pessoal, tem o mesmo centro. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro faz a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida de segmento de reta AB, 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. Então, pessoal, estou procurando aqui essa área aqui, né, do entorno, tirando a parte do meio. Então, é uma coroa circular, né, pessoal? Como é que eu faço essa área aqui? Você deve saber que para fazer essa área aqui, eu tenho que fazer a área do círculo grande, que é tudo, menos a área do círculo pequeno. Ou seja, a área total menos a área do chafariz. Então, vai ficar aqui, ó, π vezes o raio total ao quadrado, menos π vezes o raio do chafariz ao quadrado. E se eu colocar o π em evidência, vai ficar π que multiplica o raio total ao quadrado menos o raio do chafariz ao quadrado. Então, essa aqui é a relação que calcula a área que ele quer. E aí é o seguinte, pessoal, ele deu essa medida AB aqui, ó, de 16 metros. E ele falou que é tangente a esse círculo aqui. Então, é o seguinte, se eu ligar o raio até esse ponto de tangência, eu sei que eu formo 90 graus. Sempre o raio e uma reta tangente forma 90 graus. E aí eu vou ligar o centro da circunferência nesse ponto A aqui, ó, para eu formar um triângulo retângulo. E aí qual que é a ideia desse triângulo retângulo? Esse lado maior aqui, ó, que é a minha hipotenusa, é o raio total, porque ele liga o centro até a borda do círculo de fora. Então ele é o raio total. E esse cara aqui, ó, ele é o raio do chafariz, porque ele liga o centro aqui dos círculos até a borda do chafariz. E esse cara aqui, que sobrou, o outro cateto, ele mede 8, porque é exatamente a metade aqui do 16 que ele mediu. Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó, que tem o raio total, o raio do chafariz e tem esse 8 aqui. Então, eu vou aplicar Pitágoras nele. Vai ficar o seguinte, ó, hipotenusa ao quadrado, R total ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, RC ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, eu vou ficar com o seguinte, né, pessoal? Eu vou passar esse RC aqui lá para o outro lado. Então, vai ficar que o meu RT ao quadrado menos RC ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é 64. E olha só que legal, pessoal. Eu achei exatamente o que eu precisava, né? Eu precisava do raio total ao quadrado menos o raio do chafariz ao quadrado. E justamente foi isso que eu achei aqui no Pitágoras. O raio total ao quadrado menos o raio do chafariz ao quadrado dá 64. Então, basta que eu substitua esse cara ali embaixo que eu vou conseguir chegar na alternativa. Então, eu vou ficar com π que multiplica 64, eu vou ter 64π, eu chego na alternativa D, tá bom? Talvez, pessoal, a dificuldade estava em enxergar que eu ia conseguir descobrir esse cara que tem duas variáveis, mas é justamente o que aparece no Pitágoras, tá bom? Era isso então nesse vídeo, até a próxima.